Então vamos lá, gente. Bom dia mais uma vez, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro webinário intitulado Mudanças Climáticas, Biodiversidade e Bem-Estar Humano, uma crise interconectada. Webinário, ele marca o lançamento do processo de Calha Belém, preparando a Casa da Biodiversidade e Clima na COP30. É uma iniciativa promovida pela ABEMA, né, que é a Associação Brasileira de Entidades Estaduais de Meio Ambiente, em parceria com a Vale e com o Instituto Tecnológico Vale de Desenvolvimento Sustentável, o ITV. Esse webinar ele tem por objetivo fomentar debates preparatórios para a 30ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP30, que será realizada em novembro, agora de 2025, em Belém. E hoje vamos abordar temas discutidos nas 3 convenções da ONU sobre mudança do clima, sobre diversidade biológica e sobre combate à desertificação, promovendo a integração de ações, né, voltadas à mitigação dos impactos climáticos, adaptação, conservação e uso sustentável da biodiversidade. Essa iniciativa ela marca o início do processo de Calha Belém, que será composto por uma série de eventos ao longo dos próximos 7 meses, né? Esse é o primeiro deles. As atividades incluirão capacitações, construção coletiva de documentos e elaboração de projetos, culminando na COP30. Durante a Conferência da ONU, será realizada a Casa da Biodiversidade e Clima, né, como nós já falamos, uma ação articulada que contará com programações presenciais na sede do ITV, em Belém. E a programação de hoje, na primeira parte, nós vamos ter uma participação da doutora Patrícia Daros, que é diretora de Soluções Baseadas na Natureza da Vale, diretora vice-presidente do ITV, doutor Alexandre Aleixo, líder de pesquisa em genômica ambiental do ITV. A princípio seria o doutor Guilherme, mas ele teve um contratempo, então na programação a gente fez essa alteração. Doutor Raul Protásio, que é o secretário de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará. Doutora Maureen Lazarete, presidente da ABEMA e secretária de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso. E aí, em seguida, essa é a primeira parte. Em seguida, nós vamos ter uma parte técnica. Depois nós vamos ter uma parte para perguntas, né? Então, as perguntas poderão vir por intermédio do chat aqui ou lá pelo YouTube, e por fim, encerramento. E nós queremos agradecer nesse primeiro momento, né, o grupo técnico dos estados que compõe as câmaras técnicas da ABEMA, são 7 câmaras, mas em especial a CTBio, que é coordenada aqui pelo Pouco, está presente, pela CT Clima, coordenada pelo Milvo, que tem trabalhado assim, com bastante assiduidade, afinco, né, para a realização desses eventos, e também os parceiros, né, que costumeiramente acompanham a ABEMA, né, e os quais nós convidamos, né, para nos acompanhar nessa jornada que se inicia hoje, né, rumo à COP30, seja por intermédio de apoio técnico ou como um patrocínio, né, que nós vamos precisar. E para começar, eu passo a palavra para a doutora Patrícia, para fazer sua apresentação. Doutora Patrícia, por favor. Obrigada, Agna. Gente, bom dia a todos, né? Queria dar boas-vindas aí a vocês, cumprimentar meus colegas de mesa de abertura, a presidente da ABEMA, secretária Maureen, ao secretário Raul e ao meu colega Alexandre. E gostaria de agradecer a ABEMA por nos receber como parceiros desde de Cali, né, da COP16, e em especial um agradecimento ao Paul, né, pela construção, né, dessa parceria, e dizer que é um prazer fazer parte dessa jornada que é tão importante. Todo mundo sabe, a gente está vivendo um momento de crise e urgência, e que unir forças é essencial. Integrar as discussões, principalmente as ações relacionadas a clima e biodiversidade, é essencial para a nossa sobrevivência quando a gente pensa no longo prazo e tudo que a gente está vendo que está acontecendo, né? A integração também na natureza, nos negócios, né, e na indústria, ela também é super importante. Nos enxergar como parte dela e buscar modelos mais sustentáveis tem sido um grande desafio para a gente, enquanto Vale, mas também tem tido muito aprendizado. Esse ano completa 40 anos que a gente está na Amazônia, né, e a gente vem construindo esse aprendizado não sozinhos, mas com muitos parceiros aí ao longo dessa jornada. Então, pensar num evento, né, chamado de Cali a Belém representa um processo importante aí, né, de preparação para as discussões que vão acontecer em Belém, na COP30, e uma coisa muito inédita, né, quer dizer, a gente vai estar
no mesmo ano, né, com um conjunto de pessoas discutindo as questões das agendas climáticas, mas também a gente vai estar ali tentando endereçar essa integração de temas que são fundamentais andarem lado a lado, né? E essa integração, ela é importante também porque a gente está aqui com diferentes setores, né, da sociedade, então é muito bom ver nessa mesa, né, o poder público, a iniciativa privada, um instituto de pesquisa, e tenho certeza que junto conosco aqui a gente tem muitas organizações da sociedade civil organizadas. Esse desafio é gigantesco, a gente não consegue fazer nada sozinho, então a gente precisa unir forças para dar conta, né, do que está colocado, do que está posto. A gente precisa, então, de todos esses setores juntos, né, para que a gente possa garantir um futuro, né, como parte da sociedade e como negócio. A gente vem trabalhando nesse sentido, unindo forças com diferentes setores, entre eles o governo do estado do Pará. Então, eu estou vendo o secretário Raul aqui, né, a gente tem apoiado aí a preparação do estado para a COP30, e a gente tem participado de iniciativas tão relevantes para a gente, tão importantes, né, como já foi anunciado o Parque da Bioeconomia, né, que vai ser inaugurado em outubro, e a importância, né, desse espaço na perspectiva do fortalecimento das cadeias da sociobiodiversidade, que são soluções fundamentais para a gente manter a nossa floresta em pé. Além do fortalecimento do Estado, a gente precisa fortalecer o Brasil, né? A gente está aqui recebendo dentro da nossa casa, né, um evento muito importante, né, e a gente precisa ser protagonista, né, dessas discussões sobre a agenda climática, né, sendo que a COP30 ela tem um marco importante, né, a gente está falando dos 10 anos do Acordo de Paris, mas também trazer essa discussão que é relevante da agenda climática para dentro da Amazônia, né, para dentro de um espaço onde essas soluções ainda, hoje, quando a gente olha, tem um potencial muito gigantesco de saírem dali, né? A gente tem trabalhado há 15 anos com o Instituto Tecnológico Vale, se debruçando sobre as pesquisas de biodiversidade da Amazônia. A gente tem trabalhado há 15 anos com o Fundo Vale na Amazônia, e a gente olha a Amazônia como esse celeiro, esse potencial de soluções. Eu acho que a gente precisa, enquanto país, enquanto Estado, enquanto iniciativa privada, sociedade civil organizada, mostrar para o mundo, né, a potencialidade de soluções baseadas na natureza que o Brasil tem. Então, eu queria agradecer mais uma vez, né, essa oportunidade de estar aqui junto com vocês, podendo trocar as nossas experiências, podendo aprender junto com vocês e nos preparando, né, para esse evento tão importante para a gente. Então, muito obrigado. Fica aqui o nosso compromisso, enquanto Vale, de fazer isso acontecer. Obrigada, Magna. Obrigada, doutora Patrícia. Nós passamos agora para o doutor Alexandre Aleixo. Bom dia a todas, bom dia a todos. Em nome do diretor do Instituto Tecnológico Vale, Guilherme Oliveira, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente hoje, eu dou boas-vindas a todos aqui presentes, aos meus colegas de mesa, e digo que é um prazer poder, né, ter esse debate muito importante, né, com todos. A gente vive um momento, né, onde essas três grandes crises, são crises, né, planetárias, elas se conectam, né? Então, é a crise da biodiversidade, a crise do clima e a crise do bem-estar, acho que a gente pode dizer assim, né, com relação à humanidade. E o Instituto Tecnológico Vale, né, como a minha colega Patrícia mencionou, esse ano completa 15 anos, né? Então, é um instituto debutante, mas a verdade é que o Instituto Tecnológico Vale já trabalha com essa crise desde o seu nascimento, né? Não é à toa que nós temos desenvolvimento sustentável no nosso sobrenome, né? Então, lidar com essas interconexões é algo muito familiar para a gente. Dentro dessa perspectiva, né, que a empresa tem, que a Vale tem, de que a ciência é uma grande alavanca para o desenvolvimento e também para resolver crises, né, como essa. É uma reflexão que eu faço é que, ao longo aí de 2.000 anos de história, né, da humanidade, que a gente tem esse conhecimento escrito, pelo menos, vai um pouco mais além, né, 5.000 anos,
Ao longo desse tempo todo, a gente ainda não conseguiu resolver grandes conflitos, né? Então, hoje a gente ainda vive essa nova epidemia de conflitos, de guerras, etc. No entanto, a longevidade da espécie humana, dos indivíduos, só veio aumentando. Então, hoje nós temos aí a idade média, na maior parte dos países ocidentais, pelo menos, em torno de 70 a 80 anos, e há 2.000 anos atrás ela não passava de pouco mais de 30 anos. E o que levou a isso? Foi a ciência, né? Foram os desenvolvimentos contínuos, né? Atacar problemas de saúde, problemas de saneamento, entender como o planeta funciona. Então, a ciência foi e a ciência continua sendo e sempre será a grande alavanca para o desenvolvimento e deve ser utilizada principalmente para o bem-estar humano, né? E nós entendemos que o bem-estar humano ele se apoia em dois pilares aí, que são exatamente um planeta biodiverso, né, que funciona com plena capacidade, retroalimentando, né, também, tem várias conexões aí, um clima também que permita a humanidade continuar produzindo alimentos e tendo o bem-estar que precisa. Então, queria deixar todos com essa mensagem, que acho que tem muito a ver com o que a gente vai estar discutindo hoje. Obrigada, doutor Alexandre. Nós passamos agora para o doutor Raul Protásio, por favor. Bom dia a todas, bom dia a todos. Agradecer o convite para a gente falar um pouco sobre abrir esse evento, né, esse importante webinário sobre a união, né, a integração das agendas, que eu acho que isso tem sido cada vez mais necessário, premente. Agradecer ao Instituto Vale pelo apoio à ABEMA e à nossa presidente Maureen, que tem nos liderado de forma tão brilhante. E acho que isso vem num momento muito crítico, né? A gente vem num contexto de um momento de fragmentação global, onde tem sido posto em xeque todos os arranjos de governança climática estabelecidos até agora. Então, ao mesmo tempo que a gente chega nos 10 anos do Acordo de Paris, agora na COP de Belém, a gente chega num momento onde a capacidade desse coletivo, né, das Nações Unidas de coordenar essa agenda rumo a uma transição econômica tem sido posta em xeque. Então, a gente entra num momento onde os negócios, e isso talvez é uma grande diferença de 10 ou 15 anos atrás, não se faz transição econômica sem pensar nos negócios. Não é apenas uma barreira tecnológica, mas é uma barreira também do modo dos sistemas de produção, da estruturação, do modo de pensar os negócios. Então, mais recentemente, isso tem entrado na agenda, né, das COPs, e a gente só... E acho que essa junção, sobretudo na COP de biodiversidade, ela, nesse momento, ela faz com que essa visão holística possa trazer resiliência para o sistema de governança climático, de governança global, de enfrentamento dessas duas crises que são impeditivas da continuidade da nossa vida aqui na Terra, seja do ponto de vista da crise da biodiversidade, do limite da biodiversidade, do limite climático do planeta. Acho que uma agenda pode e deve beber nos avanços que as outras agendas tiveram. A biodiversidade tem a importância de colocar a natureza no centro. E pessoal, não nos enganemos. A gente não a crise de saúde pela qual a gente passou há 4, 5 anos atrás, que ainda temos reflexos até hoje, ela foi uma crise de biodiversidade. E outras tantas podem acontecer se a gente não endereçar com a mesma seriedade essa agenda, como temos avançado na agenda de clima. Acho que, do ponto de vista do clima, ele
pode e deve emprestar para a agenda de fortalecimento da biodiversidade é a maturidade dos mecanismos de financiamento. A gente sabe que tem muito a evoluir, muito a melhorar, mas a gente está na agenda de clima, a gente tem alguns passos à frente do ponto de vista da maturidade, da forma, dos mecanismos de financiamento. Eles estão um pouco mais bem estabelecidos. Do ponto de vista também científico, de monitoramento, reporte, verificação, a gente também tem uma trilha percorrida que ainda precisa, de certa forma, ser avançada na agenda de biodiversidade. E acho que essa colaboração de atores e esse diálogo recíproco entre as agendas, entre os atores, pode fazer com que realmente essas simbioses aconteçam e a agenda de natureza e de clima avancem igualmente. Então, muito obrigado pelo espaço, né, promovido. Estou ansioso para ver como essas coisas vão se dar, como essas discussões vão acontecer. É muito bom que a gente já tenha, então, uma casa, um lugar para acomodar e discutir isso. E no melhor lugar impossível, na Amazônia, onde realmente as duas agendas talvez se encontrem de forma mais poética, né? Então, mais uma vez, só agradecer e parabenizar todo mundo, a BEMA, Vale, todos os colegas secretários, servidores, a estrutura pública subnacional, que é tão rica. Parabenizar e agradecer a todos pelo momento. Tá? Muito obrigado. Obrigada, doutor Raul. Eu passo a palavra agora para a doutora Maureen, por favor. Bom dia a todos. Eu quero inicialmente fazer um registro de agradecimento especial à equipe da ABEMA. As nossas câmaras técnicas têm trabalhado de forma muito consistente para construir as propostas que estão sendo apresentadas à sociedade, e essa que é extremamente relevante para nós em 2025. Então, em nome do Paul, que é o nosso coordenador da Câmara Técnica de Biodiversidade, eu quero agradecer a todas as pessoas que compõem a Câmara Técnica, os representantes dos estados, e parabenizar a esse grupo por toda a trajetória do trabalho realizado, os resultados que nós temos, assim como quero parabenizar o Milvo, que é o coordenador da Câmara Técnica do Clima, e as nossas equipes que a compõem, pelo trabalho integrado que está sendo realizado e no que nos traz ao dia de hoje, que é, de fato, inaugurar esse processo que nós, de forma tão orgulhosa, temos chamado de Cali a Belém. Um processo coletivo, construído a partir da iniciativa da ABEMA, mas que tem parceiros importantes, e faço aqui o registro, o agradecimento de toda a ABEMA, a doutora Patrícia e ao doutor Alexandre. Quero que estenda a todos os representantes da Vale, do Instituto Tecnológico Vale. Quero cumprimentar o meu amigo Raul, secretário do Pará, o nosso anfitrião, quem será responsável por nos receber, por realizar em nome do Brasil esse evento que tanto nos orgulha. Um evento que, de fato, marca um momento extremamente especial para o nosso país. Receber a Cúpula Mundial no Brasil nos traz uma responsabilidade e um desafio de inovar, de trazer uma determinação, criatividade para mostrar o que nós somos capazes de fazer na agenda ambiental, conciliando os desafios, mas também aquilo que nós podemos destacar como boas práticas. E, obviamente, que essa construção coletiva, essa inovação, esse desafio, somente será exitoso se nós contarmos com as parcerias. A doutora Patrícia mencionou que estão há 40 anos na Amazônia, completam esse ano, coincidentemente, para a ABEMA 2025 também é um ano muito importante. Nós completamos 40 anos de existência e isso acaba nos trazendo um desafio adicional, mas também marca um momento que muito nos deixa entusiasmados de conciliar a demonstração da trajetória da associação, que hoje representa todos os órgãos estaduais de meio ambiente do Brasil. Nós vamos integrar a nossa associação mais recentemente, agora no próximo mês, nosso
50º associado, né, Magna? Vamos completar 50 associados agora em 2025. Então, são secretarias, institutos, fundações, autarquias que compõem os órgãos estaduais de meio ambiente, num ano que marca 2 eventos extremamente importantes. E essa trajetória de 40 anos, ela também coloca para a ABEMA a responsabilidade de compartilhar as experiências, as perspectivas dos estados brasileiros para a execução dessa pauta mundial. O tema de clima, de biodiversidade, de desertificação, mas também de inclusão, de desenvolvimento econômico e social consistente, de modo a compatibilizar o uso racional dos recursos naturais, é o desafio diário daqueles que têm a missão de implementar a política ambiental nos estados brasileiros. Nós sabemos que a aproximação das soluções, das políticas públicas com aqueles que são os usuários, são de fato a sociedade que vai ser atendida por essas políticas públicas, é essencial para a efetividade, de um modo geral, daquilo que nós chamamos de agenda ambiental. Já há um consenso entre nós, cidadãos, não estou nem falando como presidente da ABEMA ou como secretária, que dissociar desenvolvimento econômico e social da agenda ambiental é um equívoco. Portanto, nosso maior desafio é desmistificar esse debate, trazer o aspecto econômico como algo inserido cotidianamente na nossa agenda e construir soluções a partir da inclusão da sociedade nessa matriz, voltada efetivamente para uma agenda de economia verde, de biodiversidade, de bioeconomia e também permitir que os modelos tradicionais de desenvolvimento econômico possam ser adaptados. É um tema delicado, é um tema que diverge as opiniões ao longo de todas as discussões, conforme o público que nós estamos realizando essas tratativas, mas é essencial, é urgente. E o objetivo desse webinário, do projeto que nós denominamos de Calha a Belém, é tratar essas agendas que são transversais, agendas como clima, biodiversidade, desenvolvimento econômico, desertificação, todas elas são transversais. Tratá-las isoladamente é um equívoco, tratá-las de forma coesa, coordenada, é de fato a melhor estratégia para que soluções consistentes possam ser criadas. É óbvio que nós temos uma corrida contra o tempo para que a oportunidade da COP30 seja de fato bem explorada por todos nós, e aí digo em nome de todos os parceiros. A ABEMA tem se posicionado como uma entidade aglutinadora de parceiros, de colaboradores, de apoiadores, que possuem um propósito comum, que é de fato construir soluções inteligentes para o desenvolvimento econômico, social do Brasil, com respeito ao nosso melhor ativo, que são os nossos recursos naturais. Então, estamos há pouco mais de 7 meses do nosso evento em Belém do Pará, que teremos nosso anfitrião engajado nessa construção coletiva, e lançamos hoje esse processo, que tem como objetivo, de fato, integrar as 3 principais linhas da nossa preparação e nos levar para esse momento da melhor forma possível. Então, as nossas capacitações estão incluídas, o nosso objetivo é colaborar de modo consistente com esse processo, lembrando que faremos isso somando esforços com os nossos parceiros, com os nossos apoiadores. O objetivo também é preparar coletivamente os nossos documentos de referência, já antecipando acordos que possam acontecer e que devam acontecer, porque são essenciais para a execução daqueles projetos que nós entendemos que são estruturantes, que estejam maduros, que sejam viáveis e que tenham como foco atingir as nossas metas. Nós temos metas consistentes nas agendas de biodiversidade, desertificação, de clima, de desenvolvimento social no país. Os compromissos que nós temos da ODS nos orientam na construção dessas metas coletivas, e eu tenho convicção
que esta construção coletiva, transversal, integradora de esforços, de visões, ela vai nos permitir realizar um evento de grande qualidade em Belém. Espero que todos se sintam motivados a fazer o melhor para que a nossa Casa da Biodiversidade e Clima, na COP30 da Convenção da ONU, seja um sucesso e seja um espaço que permita a construção de soluções de parcerias e que venham a nos permitir executar os projetos e alcançar as metas para as quais nos propomos, cada um dentro da sua linha de atuação, dentro da sua missão, mas todos juntos num propósito comum de mudar o nosso futuro a partir das experiências que tivemos no passado, corrigindo os nossos erros e pensando em um futuro com mais acertos. Um excelente evento a todos. Estamos abertos, o nosso processo está inaugurado e eu quero agradecer a todos os atores que colaboraram até aqui e quero dar as boas-vindas a todos aqueles que se integram conosco a partir de hoje. Obrigada, doutora Maureen. Sua fala sempre nos motivando e nos levando à frente. Obrigada, doutora Patrícia, doutor Alexandre, doutor Raul, doutora Maureen. E agora nós vamos passar para a Por favor, doutora Letícia. Olá, bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né? E eu tenho prazer, então, depois dessas falas e a dificuldade, né, de abrir aqui a parte técnica, agradecendo a todos pela presença, agradecendo a ABEMA pela parceria. Então, eu gostaria de chamar a professora Tereza Cristina Giannini para falar um pouco para a gente sobre mudanças climáticas, biodiversidade e bem-estar humano, uma crise interconectada. A professora Tereza Cristina Giannini é bióloga, com doutorado em ecologia e pós-doutorado em sistemas de informação e base de dados para biodiversidade. Atualmente, ela é pesquisadora do Instituto Tecnológico Vale, em Belém do Pará, no Pará, e é credenciada no programa de pós-graduação em Zoologia da Universidade Federal do Pará. Atua com interações ecológicas, com ênfase em espécies provedoras de serviços ecossistêmicos, como polinização, dispersão de sementes, além de polinização para agricultura e produção de alimentos, restauração de interações ecológicas, valoração de serviços ecossistêmicos e o potencial impacto das mudanças climáticas sobre esses serviços. Professora Tereza Cristina, a palavra é sua. Muito obrigada. Muito obrigada, Letícia. Agradeço demais aí o convite de estar aqui com vocês. Espero que a gente tenha aí um bom tempo juntos. Eu vou compartilhar aqui a apresentação que eu fiz. Só confirma para mim, Letícia, se está dando para ver direitinho. Estamos vendo. Tá. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Agradeço também todo mundo que veio assistir e participar aqui do evento. Acho que esses eventos onde, de fato, como a banca que introduziu aqui a apresentação comentou, assim, esses eventos com múltiplos olhares, né? Eles são fundamentais hoje em dia, porque o que a gente mais precisa é disso mesmo, né? Muitas visões diferentes endereçando o mesmo problema, porque é um problema complexo, né? E a gente precisa mesmo de soluções muito integradas. Então, essa vai ser um pouco a direção da minha fala, né? Esse é o tema da palestra, mudanças climáticas, biodiversidade e bem-estar humano, uma crise interconectada. Então, vou falar sobre esses três tópicos, assim, vou começar um pouquinho falando sobre a questão mais conceitual dessa ideia por trás do capital natural, biodiversidade e serviços de ecossistemas. Depois vou entrar mais profundamente na questão da crise climática. E, por último, vou, assim, contar algumas coisas que a gente tem feito aqui no Instituto ao longo desse tempo, principalmente associada à questão da bioeconomia aqui do Pará, mas focando mais especificamente na questão da produção de alimentos. Então, eu até fiquei em dúvida qual poderia ser o rumo da palestra, né, porque existe um leque muito grande de atividades aqui dentro de ITV sendo conduzida, mas eu achei que talvez essa seria uma boa opção. Então, eu já queria, assim, deixar bem claro que o coração dessa estrutura toda passa por essa ideia de serviços de ecossistema,
que deixa muito claro que essa divisão entre natureza e ser humano é como se a natureza tivesse de um lado, né, e o ser humano de outro. A gente precisa reconsertar isso um pouco, né, porque o ser humano é parte da natureza e toda essa discussão sobre os serviços deixa isso muito claro, né. Os serviços são os benefícios que a natureza traz para as pessoas e está muito associada com essa ideia do bem-estar humano, né. Então, e os serviços surgem, são oferecidos, são entregues pela natureza. Então, quanto mais a gente começar a pensar em termos associados, né, natureza e pessoas, como existindo esse link que é indissolúvel, né, como estando profundamente interconectados, acho que mais a gente vai conseguir endereçar esses problemas com um pouco mais de clareza. Então, aqui nesse quadro, eu coloquei 6 dos serviços que talvez sejam os mais intuitivos, né? A questão de provisão de alimentos e a questão associada aos polinizadores, que são quem, muitas vezes, pequenos insetos que estão por trás da formação de frutos e sementes na natureza, a questão do ar, da regulação do clima, do estoque de carbono, a provisão, regulação de água, a questão da qualidade do solo e toda a questão cultural, principalmente do conhecimento tradicional. Todos esses são serviços que a natureza entrega, então, para as pessoas. E é importante a gente começar a endereçar essas questões com um pouquinho mais de profundidade, né? Então, eu trouxe aqui um diagrama que foi proposto por uma pesquisadora chamada Alexandra Lanout. Ela publicou esse trabalho em 2017, onde ela mostra como se fosse um efeito em cascata, né? Digamos assim. Onde lá no alto a gente tem toda a grande estrutura biofísica que engloba tanto a biodiversidade como também todo o meio abiótico. Então, quando a gente pensa em ecossistemas, não dá para pensar só nas espécies de plantas e animais e microbiota, mas também é importante pensar no solo, na quantidade de chuva, na regulação do clima, né, na temperatura. Então, esse grande primeiro conjunto de estruturas biofísicas, a gente relaciona esse conjunto todo com essa ideia do capital natural, que pode ser definido como esse estoque de recursos naturais. Então, é a natureza no seu jeito mais amplo, digamos assim, né? Onde os elementos bióticos e abióticos estão associados. Dentro desse conjunto muito amplo, surge um subconjunto que são os processos ou funções ecossistêmicas. O que são esses processos? São processos que existem dentro da natureza, são elementos naturais, mas que estão por trás dessa ideia, por exemplo, da habilidade da floresta ou dos ecossistemas de persistirem, de permanecerem vivos, né? Quando a gente fala de Amazônia, a gente fala muito dessa ideia da manutenção da floresta em pé, né? E dos rios circulando, dos rios vivos, né? Esses processos justamente mantêm isso, mantêm essa saúde, digamos assim, da floresta ou do ecossistema que você estiver trabalhando, né? Eu vou dar alguns exemplos um pouquinho mais para frente, a gente já vai começar a entender isso um pouquinho melhor. E justamente o subconjunto desses processos ou dessas funções que trazem diretamente benefícios para o bem-estar humano são os serviços. Então, a ideia desse diagrama apresentado pela Alexandra não é subdividir, ao contrário, tudo isso faz parte desse grande bloco do capital natural, ou desse grande estoque de recursos. Mas é fazer a gente pensar assim, principalmente dentro da ciência, que às vezes a gente não consegue endereçar tudo ao mesmo tempo, né? Pensar em algumas formas de você, assim, enxergar o problema, endereçar o problema, através de pesquisa e etc., né? Melhorar os dados, melhorar o conhecimento, né? Tudo isso é muito importante, a gente ter essa ideia de uma conexão. Mas fica muito claro, de novo, esse link entre natureza e pessoas, né? Ou seja, o bem-estar humano está encadeado, está dentro, né? Está contido por todo esse capital natural, né? Então, isso fica muito claro quando a gente olha esse diagrama, de novo, essa conexão. E aí eu representei de novo os serviços só para fixar bem a ideia, são alguns dos que eu vou comentar mais adiante, né? Que é a questão da água, do ar, regulação climática, qualidade do solo, as espécies benéficas por trás da produção de alimentos, o uso das árvores por populações tradicionais, né? Todo o conhecimento tradicional que tem por trás disso,
que está manejando, no caso aqui, a floresta amazônica, há algumas milhares de anos, né? Então, todo esse grande conhecimento por trás aí da proteção da floresta. Então, é disso que a gente vai tratar um pouquinho hoje, tá? No ano passado, na verdade, no ano retrasado, a gente publicou um livro chamado Capital Natural das Florestas de Carajás, onde nós desenvolvemos um framework para trabalhar justamente com essa ideia do valor da natureza, né? E a gente também buscou revelar esse valor de uma floresta do tipo amazônico, algo que ainda não tinha sido feito até então, né? Para justamente fortalecer mais esse link, ou dar mais clareza para esse link entre pessoas e natureza. Então, o que que nós fizemos? Nós trabalhamos com 14 parcelas nas florestas de Carajás e medimos algumas variáveis foi praticamente 100% baseado em trabalho de campo, e nós medimos esses 10 componentes que estão projetados aí. Eu vou só avançar a tela para ficar um pouquinho maior. Então, do lado esquerdo, justamente, a gente tem as funções, que era aquela segunda caixinha do diagrama da Alexandra Lanotte, né? Então, o que que a gente considerou como sendo funções, né? É justamente elementos, processos, funções ecossistêmicas que estão por trás dessa ideia de uma natureza viva, né? Ou da habilidade da natureza em persistir. Então, a gente chamou isso da natureza para si mesma, ou seja, olhando na natureza para a natureza, o que é que mantém, no caso, a floresta em pé, né? Então, nós medimos ali, vou passar bem brevemente, porque a gente tem pouco tempo, né? Mas a gente mediu riqueza de espécies, mediu interação entre espécies, a gente sabe que nada existe isolado dentro da natureza, os elementos estão interagindo, né? Então, nós medimos redes de interação de abelha e planta, olhamos também para as espécies ameaçadas e medimos 2 índices, que são chamados de insubstitutabilidade e resiliência, que eu vou explicar já já um pouquinho mais sobre isso, tá? E do lado de lá, nas esferas vermelhas, estão os serviços, que eu também já já chego lá, tá bem? Então, só abrindo um parênteses para entender o que é essa ideia da insubstitutabilidade e da resiliência. Como eu falei, nada está isolado, as espécies estão interagindo entre si e elas estão interagindo também com o meio ambiente. E no caso aqui, eu vou falar principalmente entre espécies que interagem entre si, né? No caso aqui, fauna e flora, insetos e flores, né? A gente sabe muito bem que alguns insetos são ótimos polinizadores de algumas flores, ou seja, participam do ciclo reprodutivo, ajudando na formação de frutos e sementes. Mas o que nem sempre a gente percebe é que, assim, muito dessa interação é mediada por algumas características dos próprios organismos que estão interagindo. Então, se a gente olhar essa figurinha, é só uma representação didática, né? Se a gente olhar para a forma dos bicos das aves, a gente logo intui que cada uma dessas aves vai ter um papel diferente dentro da natureza. Então, se eu pegar, por exemplo, aves com bicos muito robustos, elas são excelentes para, por exemplo, romper frutos com casca muito dura, ou explorar sementes, por exemplo, né? Bicos muito delgados e finos, como o dos beija-flores, apontam para um papel do bicho dentro da natureza como sendo explorador de néctar, um nectarívoro, né, que a gente chama. Outros bicos podem estar associados com esse comportamento que os bichos têm de pescar peixes em água, né, explorar recursos desse tipo. Então, para esses tipos de características, a gente dá o nome de traços funcionais. Existem muitos traços, muitos tipos de traços funcionais. Aqui eu não vou entrar em muito detalhe para a gente não se alongar demais. Mas o que esses traços mostram, né? Suponha que, assim, se você tem muitas espécies de polinizadores dentro da natureza, um exemplo simples, né? Mesmo que você perca uma espécie por algum impacto específico ali, ainda assim você não vai perder a função, né? Ou seja, você ainda vai continuar tendo animais nectarívoros na área, né? No entanto, se você tem só uma espécie e você perde aquela espécie, você também perde a função. Então, é isso que dá uma noção para a gente daquelas 2 medidas que a gente fez. Resiliência é quando você tem uma alta redundância funcional, ou seja, muitos animais fazem a mesma função.
Insubstitutabilidade é o oposto, é quando você tem só um. Então, é a ideia da singularidade funcional. Você perde aquela espécie, você perde a função. Tá? Então, nós medimos lá em Carajás, como nós analisamos muitas espécies diferentes, a gente considerou diversidade funcional como um todo. Então, são plantas, animais, são muitos organismos. Tá? Então, foi daí que a gente tirou essas medidas de resiliência e insubstitutabilidade. Por que eu estou trazendo tudo isso aqui? Porque não é só espécie, né? Não adianta só a gente analisar assim uma lista de espécies e ver o que ocorre ali naquela região. As espécies têm funções, as espécies estão por trás de processos, né? As espécies estão por trás dessa habilidade, manutenção dessa habilidade da natureza em persistir. Então, é importante a gente, na medida do possível, adicionar um pouco mais essa outra visão, né, para entender um pouco mais os riscos, o que os impactos podem trazer. E do lado de lá, então, as bolinhas mais avermelhadas são os serviços, a natureza para as pessoas, né? No lado esquerdo está a natureza para si mesmo, as funções. Do lado direito, a natureza para as pessoas, os serviços. E esses são mais intuitivos, né? A gente mediu o quanto a floresta protege a água, o quanto ela regula o clima, o quanto existe de estoque de carbono no solo e na vegetação, a polinização agrícola, né? Quantas as abelhas que a gente pegou nas nossas 14 parcelas já foram reportadas como sendo polinizadoras de culturas agrícolas, e também os usos das árvores, né? Quais árvores nós encontramos nas parcelas que foram reportadas como sendo utilizadas por comunidades tradicionais dentro da Amazônia. E, por fim, nós representamos os nossos resultados nesse quadro. Deixa eu só tomar uma aguinha. A gente não precisa ler todos esses elementos, né? Mas a ideia aqui era mostrar, assim, qual é o valor de uma floresta em pé para ela mesma, né? Para a própria manutenção dessa floresta, e qual é o valor dessa floresta para as pessoas, né? Então, se a gente olhar, por exemplo, só ali aquela bolinha mais do lado direito, né? O uso das árvores, a gente encontrou que 42%, quase a metade das árvores que a gente mapeou, né, levantou dentro das nossas parcelas, eram utilizadas por comunidades tradicionais. Haviam sido reportadas, né, como sendo espécies importantes para as comunidades tradicionais. Esse talvez tenha sido o resultado mais interessante, assim, mostra muito claramente como essa floresta, a floresta amazônica, vem sendo manejada pelos povos tradicionais já há muitos milhares de anos, né? E mostra muito claramente também que algumas espécies são, entre aspas, privilegiadas, né? Justamente porque elas têm têm um uso muito direto. Então, o que esse quadro também deixa claro, né? A gente estava falando lá no início essa questão econômica, né? Vejam só, todos esses 10 componentes, apesar da gente ter avaliado, apenas um deles, na verdade, a gente avaliou ele em termos de um valor econômico. Isso é uma coisa muito legal da gente pensar também, porque o valor não é igual a valor econômico, né? O valor da natureza é contexto específico, assim, né? Então, ela depende muito, assim, do contexto cultural, da própria história ali do local, né? Do histórico das pessoas, da relação das pessoas com o lugar. Então, o valor é uma questão super interessante da gente mapear melhor, porque nem sempre esse valor precisa ser econômico, tá? E muitas vezes, assim, é muito fácil a gente falar, por exemplo, olhar ali as quantidades de carbono que são estocadas, né, que estão naquela bolinha mais embaixo à esquerda ali. É muito fácil da gente fazer as pessoas entenderem que a floresta tem um valor em estocar carbono, sem falar necessariamente no valor econômico disso, tá? Estou dizendo que a gente não deve falar em valor econômico, não estou dizendo isso. Isso de ecossistema para o fomento do capital econômico e social. No entanto, esse desenvolvimento econômico e social pode causar alguns impactos, né? E disso nasce essa ideia de uma sustentabilidade forte e fraca, né? Os autores sugerem que uma sustentabilidade fraca é quando você considera que é possível substituir justamente o capital natural por capital econômico, sem levar em conta que existem ativos do capital natural que são insubstituíveis, né? E na hora que você perde esses ativos, você coloca em xeque
a própria capacidade da natureza em si, em persistir, né? Tá? Enquanto que uma sustentabilidade forte não, entende claramente que alguns desses ativos que são insubstituíveis têm que ser protegidos, para que toda a natureza possa possa persistir, possa continuar e continuar entregando serviços que são fundamentais para o bem-estar humano, para a qualidade de vida. Tá bem? E é justamente nessa volta, né, do desenvolvimento socioeconômico para o capital natural que está endereçada muito claramente essa ideia da crise climática, né? A crise climática surge muito associado a alguns vieses do desenvolvimento econômico, mas também a uma atividade, a uma falta de reconhecimento da importância de preservar o capital natural, né? Então, no fundo, a crise climática ela está muito associada com a crise de biodiversidade, né? Oi. Grande parte do aumento dos gases de efeito estufa, já vou mostrar já um slide sobre isso, está muito associado com perdas de floresta, né? É combustível fóssil, mas é também perda de desmatamento de forma geral em algumas áreas, né? Então é muito difícil a gente dissociar essas duas coisas. Então está ali mostrando, esse é do último relatório do IPCC, o aumento de dióxido de carbono de 1850 a 2019, né? Como sendo muito maior do que em qualquer momento na história, né, que a gente pôde observar. O clima na Terra nunca foi homogêneo, quando a gente pensa em termos da história da Terra, né, dos muitos bilhões de anos. Nunca foi homogêneo. No entanto, as mudanças agora são rápidas demais para que tanto a biodiversidade quanto as pessoas possam se adaptar em tempo, né? Então, grande parte disso é devido ao dióxido de carbono, que está aí bem no topo do gráfico, né? Mas também metano, óxido nitroso, existem outros gases de efeito estufa associados. E aqui nessa imagem dá para a gente ver bem que aqui vamos tentar entender direitinho, né? Lá no eixo X está a população em milhões de pessoas e no eixo Y está toneladas de gases de efeito estufa, né? Então dá para ver. E aí as cores indicam o quê? O cinza indica gás carbônico vindo de desmatamento. O azul clarinho, a legenda está lá à esquerda, né? O azul clarinho fala sobre outras emissões de gases de efeito estufa. E esse verde, meio azulado, fala sobre combustíveis fósseis. Então vocês veem que as diferentes regiões do mundo impactam o clima, né, através da emissão desses gases diferentemente. Então, vocês veem ali a América do Norte, bem no canto mais esquerdo, né, com uma alta emissão de gases de efeito estufa per capita, enquanto que lá, ao contrário, do lado direito do gráfico, regiões como o sul da Ásia, a África, emitindo muito menos. No entanto, tem se falado muito de justiça climática, porque no fundo a conta vem igual para todo mundo, né? E vem muito maior, inclusive em países mais pobres, que têm uma baixíssima capacidade de se adaptar. Então, para esses países, a situação é ainda mais complicada, né? E se vocês olharem ali bem no meio do mapa, é ali onde nós estamos, né? Na América Latina e no Caribe. Vocês veem que a nossa emissão devido a desmatamento ainda é muito alta. É praticamente tão alta quanto carbono vindo de combustível fóssil, né? Então, por isso, esses programas para evitar desmatamento aqui no Brasil são cruciais, né? Porque grande parte do nosso carbono emitido vem daí. E daí, o que o IPCC fala para a nossa região como sendo as maiores riscos, né? Então, está aí, em vermelhinho, segurança hídrica, efeitos na saúde, degradação de ecossistemas, vulnerabilidade alimentar e danos à vida e à infraestrutura, né? Então, eu estava preparando essa palestra em São Paulo, semana passada, e vendo o caos, né, que estava acontecendo em São Paulo. Talvez algumas pessoas tenham acompanhado, com alagamentos, assim, monstro, onde a cidade ficou paralisada praticamente, né? E essas fotos que eu coloquei aí do lado são fotos comuns que a gente vê no jornal, né? Problemas em hospitais de superlotação, extremos de calor, toda a questão dos incêndios no ano passado que cobriu o Brasil de fumaça, né? Desmatamento, fome, seca dos rios aqui na Amazônia. Então, a gente vê que
Talvez, infelizmente, o IPCC está acertando bem aí nas antecipações que ele tem feito dos maiores riscos associados à crise climática. E isso, assim, atinge muito mais fortemente as comunidades tradicionais, que têm uma dependência muito de A habitats senhora ficou. naturais, né? Oi? É que tinha Já ficado voltou. mudo, doutora Cristina, já Ah, voltou, obrigada. tá bem. Às vezes aqui está oscilando um pouquinho mesmo a rede. Então, como eu estava dizendo, as comunidades tradicionais acabam sofrendo bastante porque elas têm uma dependência muito estreita aos serviços de ecossistema, né? Muitas vezes a provisão de alimento, a provisão de água é totalmente dependente do habitat onde elas moram, né? E já é bem claro, assim, isso é o que eu coloquei ali à esquerda, é uma newsletter da Nações Unidas, né, que diz dos 5 formas com que a crise climática impacta a segurança humana, né? Já é bem claro que a crise climática ela tem muitos braços, né? Como um polvo aí com muitos tentáculos, né? Então, essas são as principais consequências, né? Em cima das sociedades humanas: degradação de hábitats, fome, pobreza, conflitos, guerra, violência e doenças, né? Então, a gente costuma pensar nessas coisas meio divididas, mas não dá mais para pensar assim, né? Isso até já foi falado aqui hoje. São problemas muito integrados, né? Então, quando você pensa em crise climática associada à crise de biodiversidade, fica muito claro que a crise humana faz parte disso tudo, né? O professor Alexandre Aleixo falou de uma crise de bem-estar, né? Excelente colocação, porque afetando os serviços ecossistêmicos, você afeta diretamente a qualidade de vida e o bem-estar humano, né? Então, por isso que lá no comecinho eu falei, são problemas muito complexos, né? E a gente realmente precisa de muita gente junto trabalhando para solucioná-los, né? Então, aqui eu também trouxe esse gráfico, né? Essa representação de IPCC. Lá embaixo está uma linha de tempo, né? E no eixo vertical está essa ideia de uma resiliência climática. Então, lá em cima, naquela área mais azul do gráfico, ou seja, uma alta resiliência, você tem um aquecimento controlado, né? Limitado a 1,5 graus. Você tem uma forte aderência aos ODS, né? Aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Enquanto que lá embaixo, na parte vermelha, você tem os ODS muito fracos, né? Lá em cima você teria uma maior resiliência, implica em sistemas adaptativos, em transformação rápida, né? Equidade e justiça, que é uma questão fundamental, e a realização dos ODS. Enquanto que lá embaixo, uma baixa resiliência, você tem sistemas entrincheirados, coisa que a gente é só abrir os jornais, ultimamente a gente tem visto isso muito claramente, né? Você tem uma baixa adaptação, você tem opções reduzidas de desenvolvimento, degradação de ecossistemas e uma baixa aderência aos ODS, né? E quais são as condições que fomentam ações positivas? É uma governança inclusiva, e essa palavra é chave, né? E o envolvimento de conhecimentos e valores diversos, que a gente já vem falando isso desde o começo. Pesquisa e inovação, a ciência tem um papel fundamental aí. Gerenciamento de ecossistemas, sinergias entre ações climáticas e de desenvolvimento, e uma mudança comportamental apoiada por políticas públicas. Então, são muitos atores que podem ajudar nessas ações positivas, né? Para justamente a gente conseguir essa resiliência climática que a gente tanto está precisando, né? E aí, partindo para a última parte, que são justamente os estudos que a gente tem conduzido aqui dentro do ITV. Como eu falei, eu vou dar um pouquinho mais de ênfase à questão da produção de alimentos. A gente tem uma cartela muito grande de projetos aqui dentro, mas seriam muitas as opções para falar aqui. Mas como o tempo é curto, eu pensei em endereçar mais essa questão, tá bem? A gente tem falado muito de bioeconomia aqui para a Amazônia, né? Tem vários planos aqui do próprio governo e o governo federal também tem falado muito disso. Então, eu optei por essa escolha, né? Fiz essa escolha. Então, já em 2021, a gente publicou esse trabalho mostrando como é que é a produção de alimentos aqui no estado, né? Então, nós olhamos as bases públicas do IBGE e olhamos qual foi o valor da produção agrícola aqui do estado para o ano de 2017.
Nós publicamos o trabalho em 2021, mas os dados que nós analisamos são de 2017. Então, se vocês olharem nessa imagenzinha que está aí projetada, o valor total da produção agrícola foi de quase 3 bilhões de dólares aqui para o Estado. E a gente viu que 1/3 disso foi devido aos serviços de polinização. Está lá marcado quase 1 bilhão de dólares, né? Como é que a gente faz essa continha? Não é complicado, a gente pega o valor da produção da cultura naquele ano, faz isso cultura por cultura, né? E multiplica isso por uma taxa de dependência por polinização. Acho que todo mundo sabe, nem todas as espécies precisam de polinizadores animais, né? Algumas plantas são polinizadas, por exemplo, pelo vento, né? Inclusive commodities importantes, como o trigo, o milho, eles não precisam de polinizadores animais, né? Então, existe uma gradação entre dependência, desde espécies que não dependem de polinizadores e espécies que, sem polinizadores, não produzem, tá? Você tem que fazer polinização manual, por exemplo. Então, é isso a conta que a gente faz. Cultura por cultura, a gente multiplica a produção pela taxa de dependência e vê qual a contribuição da polinização. Então, isso levantou uma antena para a gente, né? Porque 1/3 é muito. 1/3 é bastante coisa. E aí essa antena foi ficando cada vez mais levantada quando a gente olhou outros fatores, né? Por exemplo, aqui, se vocês olharem o mapinha com a letra A, mostra onde é que estão os maiores focos de produção agrícola. E no caso da letrinha, da letrinha B, aí a ênfase maior é no açaí. Vocês veem o açaí tá com essas cores em roxo, né? A legenda está logo ali embaixo. Só que o açaí, a produção é tão grande aqui no estado que ele mascarava todo o resto. Então, por isso a gente produziu também o mapa que está com a letrinha C, onde a gente tirou o açaí e olhou para as outras culturas. Então, dá para ver a importância de outras culturas ali. E uma delas, muito importante, é o cacau, né? Só que assim, tanto o açaí quanto o cacau, que são as duas grandes carros-chefes aqui do Pará, eles têm uma dependência muito alta por polinizadores, né? E eu já vinha trabalhando desde 2012 com cenários de mudança climática sobre os polinizadores, e eu sabia que os cenários são bastante negativos, né? Então a gente ficou pensando assim, imagina só, o estado não tem uma diversidade de produção agrícola muito alta, e as principais são altamente dependentes de polinizadores, né? E aí a gente produziu essa tabela aqui, eu não vou pedir para vocês lerem tudo não, mas olha só, cada linha dessa tabela é um município. Então tá lá, Igarapé-Miri, Medicilândia, Baetetuba, né? Tá, linha por linha é um município. E eu vou pedir só para vocês olharem para essa coluna que tem a setinha vermelha, onde mostra ali a cultura principal e a porcentagem dessa cultura na produção agrícola do município. Então, olha lá o que acontece. Açaí, 99%, cacau, 86%, açaí, 99%. Ou seja, os municípios apostam fortemente em uma única cultura, que é altamente dependente de polinizadores, né? Então, a gente começou a ficar um pouco preocupado com esse cenário, e foi quando, dentro do ITV, a gente teve essa oportunidade de começar um projeto. Na verdade, ele antes chamava Projeto Cacau, que era muito voltado para o cacau, mas hoje em dia ele chama Negócios Socioambientais, abriu um pouquinho mais o escopo, né? E ele tem principalmente 4 vertentes, que são essas 4 que estão aí: entender o perfil dos produtores agrícolas aqui do estado, endereçar a questão da mudança climática na produção de alimentos, entender a fermentação das sementes no processo especificamente do chocolate, e entender também o papel dos polinizadores, tá? Então eu vou falar principalmente desses dois aí, polinizadores e mudanças climáticas, que tem mais aderência ao tema hoje. E muito dessa lógica está associada com a questão das agroflorestas, né? As agroflorestas, elas podem conservar e restaurar as florestas, né? Podem prover segurança alimentar e melhorar a renda dos produtores, podem mitigar mudanças climáticas, porque mantêm a floresta em pé, né? Podem ajudar na adaptação, porque ajudam na geração de renda, na segurança alimentar, protegem a água, né? E protegem também a biodiversidade. E a gente está trabalhando com esse projeto em aderência à meta florestal da Vale, que é
uma iniciativa do Fundo Vale, é uma meta voluntária do Vale, de restaurar 100 hectares de florestas, impulsionando negócios socioambientais sustentáveis, né? Então, os produtores são, entre aspas, parceiros entre aspas, não, são mesmo parceiros dessa iniciativa de restauração. Então, você protege a floresta, restaura a floresta e, ao mesmo tempo, você tem geração de renda. Então, o projeto surgiu muito dentro dessa linha, né? Então, eu vou falar sobre 4 casos de estudo aqui dentro, tá bem? No escopo desse projeto, mais especificamente. O primeiro é esse, falando dos polinizadores das 3 principais culturas que tem aqui no Pará, que é o açaí, o cacau e a castanha. A castanha, todo mundo percebeu, não aparecia lá antes, porque antes os dados não estavam disponíveis, né? Lá nas bases de dados. Então, a gente não conseguiu incluir a castanha no cálculo. Mas ela é uma das principais commodities aqui também do Pará. Para o açaí e para a castanha, a gente já sabe bem quem são os polinizadores. No açaí são abelhas muito pequenininhas, lembra de novo daquela ideia dos traços funcionais, né? São abelhas de pequeníssimo porte, enquanto que para a castanha são abelhas de grande porte, são abelhas muito grandes. A abelha tem que ter força para entrar dentro da florzinha da castanha, né? Senão ela não consegue polinizar. E para o cacau, por incrível que pareça, uma commodity que gera o tanto de economia que gera aqui para o Estado e internacionalmente, né, tem um comércio enorme, gigante. O Brasil é o 5º exportador. Até hoje a gente ainda não tem certeza quem poliniza o cacau. A gente vem trabalhando disso ao longo aí dos últimos anos, mas o desafio é gigante, porque o cacau, a flor é minúscula e os insetos que polinizam são praticamente microscópicos, são pequenas mosquinhas. Então, a gente é bem difícil de conseguir desvendar esse nó, né? Mas estamos a caminho, a gente já avançou muito, já temos alguns resultados, mas ainda a gente não consegue trabalhar com mudança climática, prever, né, antecipar as mudanças climáticas, o impacto que elas terão sobre esses polinizadores. Mas, no entanto, a gente já fez isso para açaí e castanha, e eu vou contar aqui os resultados só do açaí, para também ser mais breve, é uma ilustração do que a gente está fazendo, né? Então, esse trabalho está sendo capitaneado pela Tamires Andrade, que trabalha aqui comigo no ITV. Então, aqui está mostrando o impacto da mudança de clima nos polinizadores do açaí. Nem estou falando da cultura, a cultura vai sofrer igualmente impactos de mudança climática, mas aqui eu estou só olhando para os polinizadores, tá? Então, como é que a gente entende esses mapas todos? Se eu olho primeiro para o mapa mais do lado esquerdo, se vocês olharem ali embaixo na legenda, as cores vermelhas indicam alta adequabilidade para os polinizadores. Então, dá para ver que a grande parte aí do estado do Pará, hoje em dia, tem um clima ainda muito adequado. Esse hoje em dia até é meio entre aspas, porque, na verdade, é um cenário histórico dos últimos 50 anos, né? São as médias climáticas históricas dos últimos 50 anos. Então, não é bem hoje em dia, né? Acho que tem alguém com o áudio aberto, né? Enquanto que do lado esquerdo, né, aqueles 4 mapinhas são cenários futuros, para 2 períodos de anos diferentes, né, que estão bem ali em cima, e para 2 cenários de emissão que estão na vertical. O 3.7, um cenário mais de menor emissão, né, ou seja, menos acentuado de mudança climática, e o 8.5, um cenário mais plausível, né, o que a gente chama do business as usual, né? Quer dizer, se nada mudar, ele é o cenário mais plausível. E aí, como é que a gente entende essas cores aí? Tá lá na legenda de novo, né? As cores mais amarelas em direção ao amarelo são áreas onde a adequabilidade vai ficar mais baixa para os polinizadores. Então, vocês veem que todas aquelas áreas vermelhas lá na figura A passam a ser entre essas áreas amarelas esverdeadas, né? Ou seja, provavelmente os polinizadores do açaí vão encontrar uma dificuldade muito grande aí em termos do clima para sobreviver nessas áreas, né? E qual que é a consequência disso? Bom, a consequência é imediata, é econômica, é cultural também, porque o açaí tem um peso, uma importância cultural muito grande aqui no estado, né? Mas é também econômica, né? Então, o que a gente está fazendo é analisando município por município o que vai acontecer com a polinização do açaí, né? E nos cenários mais negativos, o business as usual, a gente está mostrando que 73% dos municípios
poderão perder mais de 50% de suas áreas propícias até 2050. E que até 2060 esse valor sobe para 76%. Né? Então é muito fácil entender a implicação econômica que isso tem, né? E também a implicação cultural, onde você perde aí uma cultura que potencialmente pode perder uma cultura que é muito importante para as pessoas aqui na região. A gente fez a mesma coisa para castanha, e assim que a gente tiver mais certeza sobre os dados do cacau, a gente vai fazer a mesma coisa também, tá? Então, eu trouxe aqui só do açaí para a gente poder ser mais breve. Daí, um segundo caso que a gente está trabalhando também no contexto do projeto é assim, a gente está fazendo um diagnóstico das abelhas do Pará. Para vocês terem uma ideia, o Pará tem quase 600 espécies de abelhas dentro do estado, né? Reportadas, que a gente conhece, né? Provavelmente esse número é até maior. E a gente está analisando 5 traços funcionais, ou 5 características, né? Que é tamanho corporal, o tipo de nidificação, né? As abelhas nidificam em substratos diferentes. Se elas são solitárias ou sociais, existem espécies que são solitárias, né? O tamanho da área geográfica de ocorrência dela, a área de distribuição, então abelhas que ocorrem em áreas muito grandes e abelhas que ocorrem em áreas pequenininhas, e se ela já foi ou não reportada como um polinizador agrícola, tá? Todo mundo acho que sabe, as abelhas são os polinizadores agrícolas mais importantes globalmente, né? Não é um dado só aqui do Brasil, isso é um dado global. E a gente quer investigar quais seriam as winners, né? Assim, essa ideia das potencialmente mais resilientes às mudanças climáticas. Então, será que são, por exemplo, as abelhas grandes que ocorrem em amplas áreas de distribuição? Será que são as sociais ao invés das solitárias? Né? A gente quer ter essa compreensão um pouco mais clara, justamente para entender possibilidade de manejo, né? Como é que a gente vai conseguir se virar nesse cenário onde os polinizadores vão ser fortemente afetados pela mudança climática. E isso tem um efeito direto na produção agrícola. Então, eu trouxe aqui só um dos cenários, a gente está testando vários, né? Mas esse é só um dos cenários, nem é um cenário pior, é um cenário médio de emissão, que é esse SSP 2.45 que está ali, né? Está sendo liderado esse trabalho pelo William Costa, que também trabalha comigo aqui no ITV. Então, do lado mais esquerdo, você tem o cenário presente, aí as cores vermelhas, de novo, indicam as melhores áreas para os polinizadores, vocês veem que as cores variam entre vermelho, laranja e amarelo. Mas nos cenários futuros, a gente tem 3 períodos de tempo. Vocês veem que os azuis vão aumentando, né? Que indicam baixa adequabilidade climática, tá? Então, o que foi que a gente está mostrando aí lá atrás? A gente olhou para aqueles polinizadores específicos do açaí e da castanha, e aqui a gente está olhando para polinizadores em geral. E a gente vê que os cenários não são muito animadores, né? Para essa questão dos polinizadores. Então, quais outros passos a gente está dando? Esse é o terceiro estudo de caso. A gente está trabalhando com a genômica do cacau e do açaí, junto com o Alexandre Aleixo, que está aqui também, né? Junto também do projeto, um grande projeto que a gente tem no ITV, que é o de genômica da biodiversidade brasileira, onde estão sendo feitos os genomas de algumas espécies com importância grande para a bioeconomia aqui do estado. E a gente está olhando também para o cacau e para o açaí, só que o objetivo é identificar populações de cacau e de açaí mais resistentes às mudanças climáticas, né? Então, a gente quer tentar identificar se no cacau e nessas duas culturas, em termos do genoma dessas duas culturas, existem adaptações que podem tornar essas culturas mais resilientes, né? Então, a gente já coletou, já tem as amostras, eu ainda não tenho os resultados para mostrar, mas a gente passou praticamente o ano passado inteiro coletando as amostras, porque a gente precisa que essas amostras estejam distribuídas no gradiente climático bem claro dentro da Amazônia, né? Então, estivemos aí visitando, a gente tem vários parceiros lá da Universidade de São Paulo, da Federal do Amazonas, trabalhando com a gente, junto com a gente nisso, né? Mas agora já temos todas as amostras que representam muito claramente esse gradiente climático. Isso é fundamental para que a gente possa justamente olhar essas espécies potencialmente mais resilientes. Então, embaixo dos mapinhas estão os números, né? A gente tem 250 amostras quase para cacau, 160 para Euterpe oleracea e 309 para Euterpe precatória.
A gente já começou a rodar isso tudo, mas ainda vai precisar esperar os próximos capítulos para a gente poder ver os resultados, tá? Então, isso é uma ação importante para que a gente possa pensar, por exemplo, em melhoramento genético, em aumentar a resiliência dessas culturas às mudanças climáticas. E aí, o último caso é esse caso que a gente chama de plantas do futuro, está sendo liderado também por um colega meu, o Vitor Gomes, onde a gente fez essas duas perguntas, né? Como as mudanças climáticas vão impactar as espécies comestíveis da Amazônia e quais seriam as espécies potencialmente que teriam maior possibilidade de se adaptar às mudanças. E a gente olhou para 242 espécies utilizadas por comunidades tradicionais. Então, aqui os vermelhos indicam perda de adequabilidade muito forte, né? Então, a gente vê o cenário presente lá na figura A e dois cenários futuros, o otimista e o pessimista, mostrando muito claramente esse efeito sobre o arco do desmatamento e entrando de leste para oeste, né? A perda potencial dessas plantas, né? Podendo justamente afetar muito fortemente, especialmente as comunidades tradicionais, né? Mas a gente também encontrou aí 72 espécies que potencialmente podem ser bons candidatos para a gente pensar em diversificar a produção agrícola aqui do estado, né? Porque elas potencialmente vão ser um pouco mais resistentes às mudanças climáticas. Então, a gente está trabalhando com uma professora lá da UFG, especialista em alimentos, para ver possibilidades de aumentar um pouco mais a visibilidade dessas plantas para diversificar um pouco mais a produção, tá? Então, quais são as mensagens chaves aqui, né, disso tudo que eu falei? A questão toda do alimento está sendo bastante impactada por essas duas crises, né? A de clima e a de biodiversidade. E a gente tem que pensar rapidamente em formas de adaptação, né? Então, a gente pode pensar em manejo de polinizadores, em adaptações do genoma dessas espécies, em alternativas de plantas e bichos que sejam resilientes, em diversificação agrícola e em priorização de áreas, pensando nessa ideia de refúgios climáticos, né? Ver onde as áreas vão permanecer sendo adequadas para as espécies no futuro. Lembrando sempre que a crise climática é uma crise sobre os serviços, que natureza e pessoas são indissociáveis. Então, que quando eu afeto a natureza, quando eu afeto espécies da biodiversidade, você também tem uma perda para o bem-estar humano, né? E lembrando também que a crise climática tem múltiplos tentáculos, né? Então, tudo isso a gente precisa considerar. Eu gosto muito desse diagrama, vou encerrar com ele, né, que é um diagrama do IPBES. O IPBES é irmão do IPCC. O IPBES é uma plataforma intergovernamental para biodiversidade e serviços. E se a gente olhar ele de baixo para cima, né, você vê ali que tudo começa com bons dados e com bom conhecimento, né? De novo, o papel da ciência é muito forte ali, né? Esses dados e esse conhecimento podem ser associados a cenários que, olha lá, eles descrevem futuros plausíveis, né, possíveis. Esses cenários, associados a bons dados, pode gerar modelos que vão descrever as consequências desses cenários. Então, o que, que vai acontecer para a produção de alimentos, o que, que vai acontecer para a água, o que, que vai acontecer para os polinizadores, né? Isso tudo a gente é capaz de modelar e antecipar os impactos, né? A gente pode, a partir desses modelos, fazer novas avaliações, usar outras informações de suporte, e tudo isso, então, dá origem a uma boa tomada de decisão, né? Então, para a tomada de decisão, a gente tem sempre que lembrar isso que eu já falei várias vezes, né? Pessoas são partes da natureza. As ações são urgentes e precisam ser abrangentes e multidisciplinares. Aqui no ITV, eu adoro estar aqui justamente porque a gente tem essa possibilidade de trabalhar de um jeito muito integrado. Então, é muito fácil numa mesa ter um biólogo, um economista, um geólogo, um geógrafo, um agrônomo, todo mundo pensando junto um mesmo problema. Esse é o cenário ideal, né? E as soluções têm que ser baseadas no estado da arte, da ciência e do conhecimento tradicional, né? Então, o conhecimento tradicional tem sustentado essas florestas ao longo aí de muitos milhares de anos, e a gente precisa dessa ajuda, desse conhecimento para avançar, né? Então é isso, agradeço muito de novo o convite, agradeço muito meus colegas do Instituto
do ITV aqui, que tem trabalhado, a gente trabalha, faz muitas coisas juntos, né? O Fundo Vale, a Vale, os nossos parceiros todos, o Museu Goethe aqui de Belém, né? A UFG, que também é minha parceira, uma parceira importante nesse projeto. E agradeço vocês também pela presença aqui. Muito obrigada. Muito obrigada, professora. Acho que Magda agora vai conduzir aí, né, as perguntas. Obrigada, professora. Nossa, que aula, viu? A gente ficaria aqui a tarde inteira ouvindo a senhora, viu? Obrigada. Muitíssimo obrigada. Eu vou passar agora para Palmira e a Carol para conduzir a Doris, aliás, desculpa, para conduzir as perguntas. Nós temos algumas perguntas para a senhora. Tá bem. Sim, primeiro de tudo, né, é difícil eu começar direto com as perguntas, porque fica aí a nossa gratidão por essa palestra muito enriquecedora, que foi desde o valor econômico da natureza e tudo que isso faz sentido para nós, passando aí pelos serviços ecossistêmicos, e isso, com certeza, trouxe muito mais, reforçou muito mais o valor e o propósito aqui do nosso encontro e do nosso processo que começa agora, professora. Doutora, muito obrigada. E aí, assim, nós temos algumas perguntas aqui, eu vou fazer uma conjugação delas para poder facilitar aí, dar mais oportunidade. E aí nós temos aqui um questionamento relacionado, doutora, sobre a questão de como comunicar essa crise climática para a gente conseguir alcançar quem realmente vai ajudar a fazer a diferença. E aí uma pergunta também que sempre vem à tona aí nas nossas discussões é a questão de como podemos fazer esse processo todo da integração das duas agendas ganhar escala para a gente poder mitigar e adaptar aí as mudanças climáticas e conseguir o sucesso na proteção da nossa biodiversidade. Você poderia falar um pouquinho para nós sobre essas duas questões? Essa pergunta já sim, né? Acertou em cheio o ponto, né? Porque o que a gente mais precisa hoje em dia é justamente disso, né? De poder comunicar esses muitos valores que a natureza tem e entender a comunicação nem sempre é simples, né? Apesar da gente estar aí nessa onda de comunicação tão forte, né? No mundo, com redes sociais e então às vezes me parece que justamente até por causa disso acontece uma espécie de uma pulverização assim, né? Tem tanta gente falando tanta coisa que às vezes é difícil se concentrar nas mensagens chaves, né? Mas não tem muito assim a bala de prata nessa ideia de uma solução única, né? Acho que são muitas soluções. Eu acho que o que a gente está fazendo aqui agora é um passo importante para isso, assim, né? Com múltiplos atores conversando sobre esse problema, né? E eu não tenho muito uma resposta específica, assim, eu acho que a gente tem que tentar todas as formas, né? Mas isso sem dúvida tem que crescer. E a ciência, sem dúvida, tem que chegar nas pessoas mais fortemente, né? Acho que durante muito tempo a ciência também assim teve um papel um pouco arrogante, né? Acho que principalmente até pelos trabalhos de PBS, a gente está ficando cada vez mais claro que a gente tem que comunicar melhor, assim, tem que ter uma aderência maior a uma linguagem onde os não especialistas sejam englobados, né? Não só ouvidos, mas que eles também tenham voz, né? Esse papel de dar voz para as comunidades tradicionais, por exemplo, que têm um conhecimento às vezes tão sofisticado sobre a natureza. Então, tudo isso, de fato, assim, é um desafio gigante que a gente tem que ir endereçando todo mundo, assim, é um papel de todo mundo estar comunicando melhor e estar comunicando muito para justamente tentar essa ideia toda ser mais compartilhada mesmo, né? Todo mundo pode ajudar, assim, né? Não só os setores do governo, os setores privados, mas todo mundo pode ajudar de alguma forma, né? Às vezes mudando o comportamento, repensando consumo, repensando queima de combustível fóssil, repensando comprar plástico, sei lá, tem muitos comportamentos
que a gente pode repensar, nós como cidadãos, né? E o que dirá ainda o governo, o setor privado, as instituições de ensino superior, né? Todo mundo tem um papel importante nisso. Ok, doutora Tereza, muito obrigada. Doris aqui falando, tudo bom? Parabéns pela sua apresentação, foi extremamente rica, com muita coisa que nos traz a reflexão. E, inclusive, temos aqui algumas perguntas com relação à sua apresentação e algumas também que nos levam à reflexão. A gente tem uma aqui de Vitor, do Pará, que ele pergunta: para além dos polinizadores, os dispersores também foram considerados para a castanheira em cenários climáticos futuros? E aí ele relata, inclusive, com um paper. Ele colocou até no chat, caso a senhora queira consultar. Identificamos resultados alarmantes para a castanheira, considerando a interação delas com cutias em cenários climáticos futuros. E uma outra pergunta também que a gente tem, que tem um pouco a ver também, é do pessoal também do Pará, e eles pedem para a senhora falar um pouco mais sobre o armazenamento de carbono nos solos dos manguezais, quais as vantagens e desvantagens. Primeiro, a questão sobre os dispersores, a gente analisou assim, cenários de dispersores, porque bem no começo, logo que eu entrei aqui no ITV, a gente analisou 3 grupos principais, né, que eram as abelhas, as aves e os morcegos. A gente não olhou especificamente para castanha, mas a gente olhou para dispersores de morcegos e aves que ocorrem em Carajás, né? A gente analisou, no total foram quase 1.000 espécies, para ter uma ideia, né? Então, a gente viu que os dispersores de sementes também vão, no caso as aves e os morcegos, né, que dispersam sementes, também vão ter cenários muito negativos. Isso não foi um trabalho específico para castanheira, não. Mas acho ótimo que vocês tenham conduzido um trabalho nesse sentido. Vou olhar, assim, com todo prazer. E nós comparamos, na verdade, nectarívoros, frugívoros e insetívoros, né? O papel de controladores de praga, que também é um papel muito importante dos morcegos para o cacau, por exemplo, né? E para outras culturas agrícolas também. E o que chamou muito a atenção, né? Até por isso a gente acabou enfatizando os polinizadores, é que quando a gente comparava esses 3 grupos, os nectarívoros eram os que tinham cenários mais negativos, né? Então, por isso também a gente botou uma lente maior nos polinizadores, mas sem dúvida os dispersores de semente são um aspecto fundamental, mesmo pensando em regeneração, restauração de floresta. Eles têm um papel fundamental nisso tudo, né? Agora, sobre o manguezal, eu no trabalho especificamente com esse bioma, né? Eu tenho trabalhado mais com ambientes da floresta amazônica, mesmo o bioma amazônico. Não tenho muita prática com manguezal. E eu não vou, assim, saber endereçar essa sua pergunta sobre carbono no solo dos manguezais. Eu não sei se tiver alguém talvez mais especialista que eu aqui na sala, mas eu não tenho muito, assim, o que dizer sobre isso, lamento. Mas não é muito uma especialidade minha, tá? O que eu sei, assim, é que carbono no solo aqui para a Amazônia, apesar de ser muito pouco falado, né? Ele é um elemento fundamental, né? Porque a gente tem muito carbono armazenado no solo também. A gente comparou até esses valores aqui para Carajás, né? E viu que são valores bastante importantes, né? E o manguezal não escapa desse raciocínio, né? E principalmente assim, onde é que o carbono está armazenado, né? Especialmente nas raízes, né? E tem todo um papel muito forte dos micro-organismos nessa ciclagem de carbono dentro do solo. Então, esse é um tema crucial da gente endereçar também, sem dúvida nenhuma. Professora, dando continuidade aqui, né, a nossa sequência de perguntas, nós temos, se não me engano, aqui é o Miguel, que a gente está com bastante aí perguntas e o sistema está rodando rápido, mas se não me engano, o Miguel está colocando aqui a questão desse consumismo, né? E como é que a gente pode ver a possibilidade de revertê-la a minimizar o impacto climático e ambiental? Essa é uma questão importante porque bota o problema na mão de cada um de nós, assim, né? Porque no fundo
são escolhas nossas, assim, né? São formas de vida aí que a gente precisa mesmo repensar, né? Então, eu acho que volta outra vez para essa questão da comunicação, né? Acho que precisa mesmo ter uma educação dentro das escolas, sabe? Esse assunto tem que ser trazido à baila, tem que ser discutido dentro das escolas, das famílias, tem que ser um assunto tratado no dia a dia, né? Como é que a gente pode, de fato, ter ações pessoais agora, assim, né? Dentro aí de uma visão mais de cidadania que minimize esses impactos, né? Então, a gente já sabe o que é que está piorando a situação, né? Que são principalmente, pensando em termos da mudança climática, o carbono de origem fóssil, né? Então, repensar o transporte, os modos de transporte é, que a gente exerce aí no dia a dia, né? Repensar também o consumo de carne, né? Que é uma coisa que tem sido muito falada. Que é não só afeta muito a biodiversidade, porque está muito por trás do desmatamento aqui no Brasil, né? Carne e soja, principalmente. Mas também afeta o clima, né? Por causa da emissão de metano. Então, acho que são questões mesmo que a gente tem que ir se conscientizando devagarinho e pensar em novas opções, né? O consumo de plástico também, que é um problema gravíssimo de poluição, né? Com essa questão toda do microplástico. Então, tudo isso, de fato, a gente precisa pensar um pouco melhor em como mudar a vida no nosso dia a dia, né? Consumo de energia. Uma das coisas que mais impactam o consumo de energia hoje em dia é justamente o uso de redes sociais. Isso é uma coisa interessante, assim, porque fica, né, essa coisa de estar o tempo inteiro conectado. Então, tudo isso tem que ser repensado mesmo, né? Mas é uma questão muito de escolhas pessoais, né? Que devem ser feitas diante de uma conscientização crescente dos problemas que a humanidade está enfrentando, né? A humanidade tracinho natureza, né? Hoje em dia, quando eu falo em humanidade, eu penso nessa ideia da natureza junta, assim, né? Como eu falei no começo, não dá mais para a gente dissociar, né? Então, são problemas que afetam esse conjunto todo muito fortemente. Então, assim, já não temos mais tanto tempo, né, para muitas perguntas, mas, assim, muito obrigada pelas elucidações, doutora Tereza, e quem precisar muito das respostas pode colocar lá no nosso link relacionado ao certificado, que tem um campo de sugestão. Passo aí para a Magna agora, tá bom? Tá bem. Obrigada, viu? Obrigada, doutora. A gente ficaria aqui a manhã toda e até a tarde toda, mas infelizmente não temos tempo. Nós agradecemos a senhora. Eu vou passar agora para o doutor Alexandre para as considerações finais e para o encerramento, que nós já estamos com o nosso tempo esgotado já. Doutor Alexandre, fique à vontade, por favor. Obrigado, Cris, pela palestra, né, onde ficou bem claro todas essas interconexões, né, e o papel que o Instituto Tecnológico Vale tem feito também nessa linha, né. Eu acho que a gente tem aqui, né, nessa mesa, nesse episódio hoje, né, dessa nossa jornada rumo à COP30, um exemplo muito claro, né, de quando a iniciativa privada, o governo, né, os governos, no caso, né, estaduais, e também a ciência se unem em torno de um problema que é comum, a gente começa a encontrar soluções, né? Eu acho que é papel nosso mesmo, dentro da sociedade, liderar essa discussão, né? Então, infelizmente, nos últimos anos, acho que ciência acabou tendo uma certa conotação, até mesmo ideológica, política, né? E não é nada disso, né? Se a gente, como eu mencionei no começo, se a gente tem uma melhor expectativa de vida, isso se aplica a todo mundo, independentemente da coloração política, das crenças, inclusive, dessas pessoas. E a gente está diante de um problema, né? E aqui fica muito claro o valor, né, desses resultados que a Cris mostrou para a gente, sobre a valoração econômica dos serviços ecossistêmicos, né, a valoração da natureza. Quando você coloca isso numa planilha, fica muito claro, né, da extensão, da importância que existe por trás desses recursos ecossistêmicos que a gente simplesmente
acredita que foram, né, que estão aí de graça e que a gente só precisa usar, né? E, na verdade, a gente vê, a gente sente, né, quem mora na Amazônia, e acho que isso afetou o Brasil todo no ano passado, sentiu o que foi ficar debaixo de fumaça por meses, né? Então, eu acho que a gente tem um papel muito claro, né, de colocar para a sociedade como um todo, de que, olha, existem sim ferramentas para lidar com essa crise, né? Essas ferramentas são úteis e elas estão disponíveis, né, para todos utilizarem, né, e simplesmente fazer essa transição, né, que o secretário mencionou no começo, essa transição rumo a uma economia de baixo carbono, né? Não necessariamente ela vai ser uma transição dolorosa, né? E ela pode ser uma transição gradual, desde que a gente tenha tanto esse suporte científico para dizer aonde é que a gente ganha mais com menos esforço, mas também o entendimento de que a liderança, né, secretarias de meio ambiente, as empresas também estão por trás dessa agenda extremamente importante que deve garantir, né, o futuro de toda a humanidade, principalmente aqui o futuro do Brasil. Era isso, deixo vocês com essas palavras, agradecendo de novo, né, a Cris pela excelente palestra, mas também a todos os organizadores, todos os colegas e as colegas dessa mesa comigo. Muito obrigado, tenham um bom dia. Obrigada, gente. Bom dia. Em nome da ABEMA também nós agradecemos a presença de todos. Temos agora o e-mail, nós vamos mandar para os próximos eventos e esperamos recebê-los no próximo. Muitíssimo obrigada. Obrigada. Bom tchau, gente. Obrigada, bom dia. Tchau, Obrigada. tchau. Bom dia. Obrigada, bom dia. Obrigada a todos. Bom dia para vocês. Até logo. Bom dia a todos. Obrigada.